Oi gente, tudo bem do outro lado daí? Começando mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é um pouco diferente dos vídeos que eu trago aqui pro canal. É sobre uma doença que eu tive autoimune há 5 anos atrás, mas eu achei muito válido compartilhar com vocês essa experiência, né? Até mesmo para ajudar quem tá passando por isso, né? Ou para ajudar pessoas próximas a você. Espero que esse vídeo consiga alcançar pessoas, tá? Então já deixa aquele like no vídeo e vamos lá pro meu relato. Eu estava enfrentando uma fase muito conturbada quando eu tinha 22 anos, eu estava no final do meu TCC, casamento marcado próximo, meu apartamento estava para sair, então eu ia ter que começar a reforma dele, e assim, mais o estresse do trabalho e das coisas cotidianas e da nossa rotina do dia a dia, né? Na época, né, que eu tava passando por isso, eu me lembro de ter tido uma crise nervosa de ansiedade muito forte, que eu tive que ir até pro hospital, né? E só que assim, eu não dei andamento. Eu falei assim, ai, eu devo estar muito estressada, muito irritada, e é por isso que eu tive essa crise, né? E acabei não procurando ajuda, né, de algum médico, algum profissional, e pensei comigo, né, quando tudo isso passar, eu acho que vai normalizar, né, os meus sentimentos, essas emoções e essa ansiedade. Uma semana antes do meu casamento, eu fui fazer o teste de maquiagem e do meu penteado, né, pro casamento. E o cabeleireiro, eu lembro do cabeleireiro falar assim pra mim, Pamela, você tá com uma falha aqui atrás no cabelo, que parece uma rodinha assim, e me perguntou se eu já tinha visto. E eu disse que eu não tinha visto, né? E que quando eu chegasse em casa eu ia dar uma olhada, que era pra ele fazer o penteado pra ver, né, que a gente tinha horário marcado e que eu tinha outros afazeres pra fazer, então quando eu chegasse em casa eu ia pedir pra minha mãe ou pro meu noivo dar uma olhada e procurar na internet pra ver o que poderia ser, né? E foi isso que eu fiz. Depois de fazer o teste, eu fui pra casa. Assim que eu cheguei lá, eu pedi pro meu noivo dar uma olhada na minha cabeça e tirar uma foto pra ver como que era a falha. Nisso, ele tirou a foto pra mim e era uma falha assim, uma rodinha sem cabelo. E eu me lembro de dar uma apertadinha assim e sentir meio dolorido essa parte. E eu procurei na internet o que poderia ser. E quando eu procurei na internet, eu acabei achando que poderia ser alopécia. Então, como faltava uma semana para o meu casamento, eu falei assim: eu vou casar. E assim que eu casar, eu vou procurar uma dermatologista para mim verificar o que pode ser isso, se realmente é alopécia, né? E começar a tratar. Logo após que eu casei, eu acho que 2 ou 3 dias depois, né, eu reparei que um cílios meu tinha caído do olho direito. Então, assim, a parte de cima tinha caído. E aí eu fiquei doida. Eu falei assim, meu Deus, como assim, né? Ficaram os pouquinhos pelinhos assim. E aí, o que eu pensei? Que poderia ser a cola do cílios postiço, né? Falei assim, nossa, eu tô com alergia da cola dos cílios postiço, deu alguma reação e acabou caindo meus cílios. Foi o primeiro pensamento, porque eu usei, né, cílios postiço no casamento. E passando alguns dias, né, eu tinha consulta, então eu fui na dermatologista e falei, olha, tá caindo meu cabelo, ela deu uma olhada. Eu acabei não falando dos cílios para ela nessa primeira consulta, porque eu tava crente que era por causa da cola, né, dos cílios postiço. Ela olhou, ela falou assim, realmente, né, isso é uma doença chamada alopécia, né, ela acaba caindo algumas partes do cabelo, né, você acaba tendo queda, e é uma doença autoimune, ela não tem cura, assim, né, um remédio, ó, toma esse remédio e você vai se curar, e principalmente ela é causada por problemas emocionais, né, então assim, tudo tava ligando, eu tava passando por uma fase conturbada, então o meu corpo acabou reagindo assim, né? Ele acabou atacando a parte do meu cabelo, né? E fazendo com que ele caísse. Na época, a doutora me passou uma pomada, né? Que era pra mim passar nessas partes que tinham caído o cabelo, nas rodinhas, né? Começou a surgir mais aqui atrás da orelha, né? Em outros lugares na minha cabeça. E ela falou assim: olha, essa pomada você vai passar todo dia, né? À noite, né? Antes de você dormir.
E é isso, vai começar a melhorar, né? E vai começar a crescer o seu cabelo. É para começar a crescer. A gente não tem uma fórmula mágica, mas isso é para estar ajudando. Com o passar do tempo, né? Acho que depois de alguns meses, eu vi que ainda não dava resultado, tava caindo meu cabelo ainda, e eu reparei que os pelos do meu braço tinha caído todos. E eu falei assim, tem alguma coisa errada, não pode ser, né? Deve ser alguma outra doença, porque tá caindo todos os pelos. E foi quando eu voltei na médica, né? Falei pra ela, olha, tá caindo os pelos dos meus braços, já caiu quase todos. E aí eu comentei dos cílios com ela também, né? Que tinha caído, que eu achei que era por conta da cola, alguma reação alérgica da cola dos cílios postiço do casamento. E ela me disse assim, Pamela, você tá com alopécia universal. Né? Então ela me explicou que a alopécia universal ela acaba atingindo uma maior parte, né, dos pelos do corpo. Então acaba caindo o cabelo, os cílios, a sobrancelha, os pelos do corpo. Então ela me disse que iria cair, né? Que poderia cair tudo ou só uma grande parte. Então, nessa época, a gente começou a fazer um procedimento de... Ela fazia aplicações no meu couro cabeludo, né? A agulha era enorme e grossinha. Então, ela fazia aplicação de algum remédio, que eu não lembro, né? Acho que tinha corticoide e algumas outras substâncias. Então, ela aplicava, né? Fazia pequenos furos e aplicação no meu couro, né? Pra agilizar o crescimento, estimular o crescimento do meu cabelo. E passando os meses, nada adiantava, gente. Não crescia o cabelo, não crescia os pelos e acabou caindo todo mesmo o meu pelo. Laia, você não vai deixar a mamãe gravar hoje? Então acabou caindo todo o meu cabelo, fiquei careca, meus cílios caíram, a sobrancelha caiu, né? E então eu tive que fazer o procedimento na sobrancelha de fio a fio. O cabelo eu usei aquelas laces front, né? Peruca, né? Que imita bastante o cabelo humano. E acabou que eu fiquei usando isso mais ou menos uns 2 ou 3 anos, né? E eu até cheguei a comentar com ela que não tava vendo o resultado, né, nos procedimentos que a gente tava fazendo, e era muito dolorido, assim. Tinha uma região da cabeça onde ela aplicava, assim, parte da nuca. Nossa, era terrível, era uma dor muito horrível, e ainda depois sangrava e ficava bem dolorida onde ela fez a aplicação. Então, assim, não tava resolvendo, né? E foi quando ela me sugeriu fazer terapia. Ela falou assim: olha, a gente já tá tentando todos os procedimentos que a gente consegue fazer, né? E não tá mostrando muito resultado. E como você tá passando por esse momento na sua vida, né? Por mais que as coisas tinham se acalmado um pouco, ela disse assim: eu acho que ajudaria muito você fazer terapia. E aí eu fiquei meio assim, né? Mas falei assim: acho que é válido, né? Vou procurar. Então eu marquei uma consulta com uma psicóloga. E não sei, pra quem já fez terapia sabe como é que é, né? No começo, você começar a fazer terapia é muito dolorido, assim, né? Se você faz certinho, conta tudo e fala tudo que você tem que falar, né? É como se você tivesse catando uma ferida que já tá, né, superficialmente cicatrizada e abrisse ela de novo, né? E você tem que expor tudo que você já passou, das coisas que você estava passando, então, assim, todo o estresse. E você falar isso não é muito fácil, né? Então, assim, há 2 meses, assim, bem difícil pra mim, tá expondo tudo, ficando vulnerável, né? A gente é ser humano e não gosta de se mostrar muito vulnerável, né? Então, assim, eu tive que expor tudo que eu tava passando, todos os meus sentimentos, aquilo que tava guardado dentro de mim. E aos poucos eu vi que eu tava melhorando meu humor, né? Tava melhorando as minhas emoções, eu tava conseguindo ter um controle maior. E foi quando, a partir dos 3 meses que eu tava fazendo terapia, eu comecei a reparar que o meu cabelo começou a crescer. Então, assim, eu via que no lugar que tava aquela rodinha, né? Que fica assim, umas rodinhas aonde cai, tava nascendo cabelinhos bem pequenininhos, assim, e eu achei incrível.
Então eu fiz um ano de terapia, mais ou menos, e foi nesse um ano que eu tive a recuperação total do meu cabelo, dos cílios, da sobrancelha. Óbvio que demorou, né? Porque não é assim, um estalo de dedo que vai crescer de novo o seu cabelo, vai crescer novamente os seus cílios, sua sobrancelha. Tem os meus cílios, para você ter uma noção, esse lado aqui esquerdo, ele ainda não cresceu totalmente na parte de cima. Então, assim, eu tenho os cílios bem pequenininhos ainda desse lado. Então, assim, por mais que faz um tempo já que aconteceu isso comigo, ficam os resquícios, né, ainda da doença. Mas assim, o que me ajudou realmente foi a terapia. Eu acabei largando, não tomava mais nenhum remédio, não fazia mais aplicação que a dermatologista tinha me passado e só prossegui com a terapia e foi o que me ajudou demais, assim, né? Eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso e acaba não crescendo novamente o cabelo. Então, assim, não foi só a psicóloga, né? A minha crença em Deus, né? Me ajudou muito, ele me deu muita força nessa fase. Eu acho que se não fosse por Deus e naquilo que eu creio, eu não teria como eu ter passado por tudo isso e superado tudo que eu superei, né? Porque não é fácil passar por isso, né? Você tá tendo uma doença que não tem cura e assim, os tratamentos que você faz, geralmente eles não dão muitos resultados, né? Tem gente que tem um sucesso, assim, com a alopecia normal, né? Assim, as pessoas têm grande sucesso, mas a alopecia universal, que cai todos os pelos, é muito difícil. E, assim, foi um milagre. Eu costumo dizer, assim, que esse foi o meu milagre de cura. Não só cura física, mas cura interior, né? Por tudo que eu passei, né, nessa fase, eu tive grandes mudanças no meu interior, no meu emocional, com a minha família também me ajudou muito, meu marido, imagina, recém-casada, careca, sem cabelo, a autoestima lá embaixo, né, porque assim, eu sempre gostei muito do meu cabelo, na época que eu casei, meu cabelo era, assim, perto do umbigo, então eu fiz um penteado maravilhoso, e ter perdido tudo isso foi muito difícil. A gente passa por situações constrangedoras e olhares constrangedores, de pena ou curioso, né? Aquelas pessoas que não sabem disfarçar quando eu usava peruca. Nossa, era terrível. Eu tentava relevar isso, né? E tentar caminhar, continuar a minha vida, não deixar que isso parasse com que eu parasse minha vida, congelasse. Muito pelo contrário, eu sempre colocava na minha cabeça pensamentos positivos e tentava, assim, né, também com a ajuda da terapia e da psicóloga, né, a colocar que eu não era assim. Era uma fase que eu estava passando e que eu tinha que superar, como qualquer outra pessoa que tem doenças na vida, né? Óbvio que é mais fácil quando você tá gripado, você vai lá e toma um remédio e se cura, né? Do que ter uma doença autoimune que mexe muito com o emocional. E é muito difícil a gente se curar emocionalmente, né? É um processo muito longo. Então, assim, foi difícil. Não gostaria de passar por isso novamente, por toda a queda. E tenho muito, assim, fico muito triste quando eu vejo pessoas. Conheço pessoas que estejam passando por isso, porque eu sei quanto é doloroso. Óbvio que tem pessoas que passam por essa fase, assim, tem um alto astral, uma alegria um pouco mais elevada, mas assim, eu tive muita dificuldade, muita mesmo. E eu vou colocar umas fotos agora pra vocês verem de quando eu usava peruca. Né? Então, assim, por mais que você compre uma peruca que imite bem o couro cabeludo, não é o seu cabelo, né? Não é, por mais que você faça fio a fio, não é sua sobrancelha, né? É bem estranho. Então, assim, foi uma fase muito difícil. Porém, a gente superou, né? Eu penso que por mais que não tivesse crescido o meu cabelo, os meus cílios e os restantes dos pelos, né, a sobrancelha, eu teria que seguir minha vida. Como todas as pessoas que passam por isso e acabam não crescendo, seguem a vida. Então, assim, eu não deixei que isso fosse um fardo, né? Por exemplo, acabou minha vida aqui, não vou fazer mais nada, vou desanimar e não vou prosseguir. Não, muito pelo contrário. Por mais que a minha cura não viesse, eu ia ter que seguir, gente. Não tem outra escolha, né? Não tem o que eu fazer. A gente ia ter que continuar vivendo. Então, assim, crer em Deus, né?
ter a ajuda da sua família é muito importante nesses momentos que a gente passa por doenças ou qualquer outra situação, né? Depressão, síndrome do pânico. E eu acho que é fundamental a nossa família. Então, assim, famílias, ajudem os seus queridos. Ou você mesmo, seja uma pessoa que ajude alguém da sua família que esteja passando por isso, algum amigo e etc. Tenha essa compaixão, né? E se você vê alguém passando por isso, não seja indelicado, né? Não encare a pessoa, não fique questionando ou tenha essa curiosidade de ficar perguntando toda hora, né? É como tente tratar como se fosse uma situação normal, porque para a pessoa que está passando por isso é muito difícil, como eu já disse várias vezes nesse vídeo. Hoje eu tenho aqui meus cabelos, né? Novamente, os meus cílios, a minha sobrancelha, o restante dos meus pelos do corpo. Eu superei isso, muito, sim, não tenho nem o que dizer, né? Não tenho uma fórmula. Eu comecei a fazer a terapia e isso foi me ajudando. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, possa passar esse vídeo para alguma pessoa que esteja passando por essa doença, para ajudar ela, dar uma esperança, né? E que se você também estiver passando por isso, meu recado é: tenha fé, força, não desista e continue prosseguindo. Foi o que eu disse, por mais que isso acabe não acontecendo, crescimento de novo, você não pode parar, a vida é bela, você não é feita só de cabelo, cílios, sobrancelha, você é muito mais do que isso, tá? Quem é novo por aqui, aproveita, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro dos vídeos novos, deixa aquele like no vídeo, me siga também no meu Instagram para você ficar por dentro dos stories que eu posto, das minhas fotinhas, e interagir comigo por lá. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa doença, eu fiz um resumo daqui do que eu passei, né? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Eu posso até gravar um novo vídeo respondendo as perguntas de vocês, né? As dúvidas de vocês e contando também, né? Por algumas situações que eu passei quando eu tinha essa doença. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.